Como seria se você pudesse simular o seu longo prazo nas apostas esportivas? Saber se realmente a sua estratégia é lucrativa. Ter a certeza de que com a sua metodologia você não vai quebrar a sua banca. Seria legal, não é? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível fazer isso com o simulador do Cubão. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, vai ganhar essa ferramenta gratuitamente para poder fazer as suas simulações, as suas validações e testar aí o seu longo prazo nas apostas esportivas. Beleza? Vou soltar a vinheta e a gente já vai direto pro conteúdo, porque o vídeo de hoje é muito massa, muito completo e eu acho que vai te ajudar demais a evoluir nas apostas esportivas e, se ainda não é lucrativo, encontrar onde está o problema aí das suas apostas na prática. Fala, rapaziada, eu sou o Stefano, apostador do Clubão desde 2018 e eu tô aqui justamente para te ajudar a encontrar lucratividade nas apostas esportivas, tá? No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês um simulador de apostas, uma ferramenta bem poderosa para que vocês possam utilizar na análise dos dados de vocês e na prática entender onde está o seu problema ou onde você pode melhorar, porque pode ser que você já ganhe dinheiro, mas será que você não pode ganhar mais dinheiro se você conseguir ajustar ali algum dos seus indicadores? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes, já fica aquele convite. Se você curtiu o que eu vou te apresentar hoje, e lembrando, a planilha que eu vou disponibilizar para vocês, ela é gratuita, já deixa seu like, deixa seu comentário para fortalecer o canal e também ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais apostadores também de maneira gratuita, beleza? Primeiro ponto, né, caso você só queira a planilha, não queira entender nada, aqui nos comentários, né, ou na descrição, a gente vai deixar ela para você, uma página para você poder baixar a sua planilha. Só preencher lá no e-mail você vai receber, não tem que criar conta em casa de aposta, não tem que fazer nenhum tipo de comentário específico, não tem que mandar e-mail para ninguém, é só preencher, você já vai ter acesso aí a essa planilha que eu achei que bem interessante aí. Antes da gente ir para o tutorial dela na prática, entender como que um simulador de apostas pode ajudar a gente nas apostas esportivas, a ser melhores apostadores, eu preciso conversar com vocês para explicar o motivo, né? Para que eu vou simular uma aposta? Para que eu não vou realmente ganhar dinheiro de forma prática, né? E aí, o primeiro ponto, já deixando claro para vocês, o simulador de apostas não é paper bet, tá? O que é paper bet? Paper bet é basicamente a simulação real das suas apostas, entre aspas, né? Simulação real é um pouco contrastante, mas basicamente eu estou me referindo a você abrir uma planilha, começar a projetar suas apostas. Ah, esse jogo aqui eu apostaria nisso, esse jogo eu apostaria naquilo, e aí você vai vendo se aquelas apostas dariam lucro ou prejuízo, tá? Aqui a gente não está falando desse tipo de estratégia porque é muito mais longo, né? Muito mais demorado, muito mais maçante. Você tem que de fato ir acompanhando, tá assistindo um jogo e fala, pô, agora eu entraria nessa aposta, ir lá e registrar, depois esperar o jogo acabar. Aqui não. Aqui a gente vai trabalhar com seus dados históricos, tanto de odd média como também de índice de acertos, e ver o que o longo prazo vai te dizer em relação a isso, tá? E vocês vão ver que o simulador ele está diretamente relacionado com algumas variáveis e alguns dos pilares das apostas esportivas. E é sobre isso que eu preciso falar antes da gente ir para a planilha, beleza? Primeiro ponto, por que o simulador de apostas é interessante? Porque ele permite que você identifique a sua gestão de banca, tá? A gente vai perceber daqui a pouquinho que com algumas variações você vai poder ter uma clareza muito longa de quanto que a sua banca pode ir para baixo, caso você pegue uma bad run ou uma curva negativa, né? E se você realmente tem a capacidade de aguentar essa porrada ou não nas apostas esportivas. Se a resposta for sim, sua gestão está adequada. Se a resposta for não, ou até se a sua banca fosse quebrada em alguns dos cenários, a coisa aí para corrigir. Ou me reduzir um pouco a gestão, ou fazer algum outro aspecto aí na própria estratégia de apostas. O segundo fator é o famoso longo prazo, tá? Eu sei que muita gente já fala de longo prazo. Ah, já sei o que é longo prazo. Longo prazo é uma sequência maior de apostas. Tá, mas qual que é essa sequência maior de apostas? Muita gente acha que um mês é longo prazo. Um mês não é longo prazo. Ainda mais se você tiver um volume baixo de apostas, que não justifique aí uma volumetria. As apostas, elas são meio que a ciência dos grandes números, como alguns apostadores aí gostam de dizer, e eu concordo com isso. Então, num curto prazo, e aí curto prazo a gente pode estar falando de 100, 200, até talvez 300 apostas, não é longo prazo isso necessariamente, você já tem ali uma visão um pouco talvez distorcida, né? Um mês, sei lá, fez 50, 60, 70 apostas, esse resultado pode ser negativo. Isso não quer dizer que você não seja lucrativo no longo prazo. E a gente já vê que no nosso simulador isso fica muito mais claro na prática. Beleza, pessoal? Bom, e para fechar os nossos avisos mais importantes, a questão, claro, da odd média, né? A gente vai ver que quanto maior a sua odd média, maior vai ser a volatilidade, mas também menor pode ser o seu índice de acertos, tá? Então, qual que é a ideia, resumindo, do simulador? É vocês entenderem se o que vocês trabalham hoje, as odds médias, as estratégias que vocês utilizam, dão dinheiro no longo prazo ou não.
Isso sem precisar ficar de fato esperando o longo prazo acontecer, né? E aí já deixou um recado. A gente vai precisar de informações básicas para fazer essa simulação. Só a sua gestão de banca, tá? Qual o percentual da sua banca que você usa em cada aposta, odds médias de trabalho e o seu percentual de acerto em cada uma dessas faixas, tá? Então, eu acerto 50%, eu acerto 30%, eu acerto 40%, e a gente vai ver isso na prática como preencher. Mas eu não faço ideia, Stefano, de qual que é o meu índice de acerto. Eu não faço a menor ideia, eu só sei que eu estou no 0 a 0 com as casas. Aí você já tem um ponto a melhorar, que é mexer com uma planilha de gestão de banca. Vou pedir para o pessoal deixar, eu acho que é aqui que vai ficar um cardzinho, que a gente também tem uma planilha para gestão de banca gratuita, onde vocês podem ali preencher todas as apostas que vocês fazem, e ela automaticamente vai gerar para vocês gráficos de melhores campeonatos, das odds que vocês trabalharam, dos mercados que vocês trabalharam, para quem trabalha com handicap, quais são as linhas que são mais lucrativas. Tudo isso você vai ter nessa planilha, que, repito, também é gratuita, tá? Vocês não precisam fazer nada além de entrar no vídeo, clicar no link de download e baixar ela para vocês. Mais um material gratuito do Clubão na prática. Bom, chega de enrolação, né? Eu vou aqui colocar a planilha na tela para a gente conversar e eu vou explicar para vocês como que ela funciona, como que vai ser a prática dela. Muito simples de usar, tá, galera? Muito simples, muito tranquila. Vocês não vão ter muitas dificuldades, imagino eu, mas também, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Como funciona o nosso simulador de apostas, tá? Primeira coisa que a gente vai preencher, vocês vão ver aqui que tem o login do clube, né? E aqui a gente tem essas informações em verde, tá? Vocês só precisam preencher, atenção a essa informação, tá? Vocês só vão preencher os campos em branco, tá? O que são os campos em branco? Esses campos aqui, ó, campo em branco, campo em branco, campo em branco. Esses campos que são em cinza, eles são de fórmulas automatizadas da nossa planilha. Logo, vocês não precisam se preocupar em preencher nada que esteja em cinza, ok? Então, vamos lá. Primeira informação que a nossa planilha vai precisar para fazer essa simulação para a gente é o percentual de banca que você utiliza em cada aposta. Quanto que é isso? Depende da sua gestão. Se você trabalha aí com, por exemplo, 100 unidades, a sua unidade é de 1%. Se você trabalha com 50 unidades, a sua unidade é de 5%. Você fala, tem uma banca pequena, eu tenho, sei lá, tenho 10 reais e eu aposto com 1. Então, você usa 10% em cada aposta, né? Essa é a sua gestão. Também não sabe o que é gestão de banca? Mais uma vez, tem aqui, ó, cardzinho para você. Aliás, agora eu vou estar todo distante, né? Tá lá do outro lado da página, mas vai ter um cardzinho aí, eu vou pedir para o nosso editor colocar sobre gestão de banca, né? Um vídeo que eu mesmo gravei explicando toda a gestão de banca, como funciona, como aplicar, quais as melhores técnicas. E você também lá vai poder fazer o download da planilha que eu mencionei anteriormente, ok? Feita a sua gestão, isso aqui a gente vai poder brincar com esse número depois. A gente precisa para informar também qual que é a nossa odd de referência de trabalho. Aí é importante dizer o seguinte, isso aqui é para volume, tá, galera? Então, assim, eu trabalho com odd de 1,80 a 2, mas de vez em quando eu faço uma múltipla de odd 10, odd 12, com uma moedinha lá para tentar dar uma alavancada na banca. Essa odd de média 12 não é a sua banca de trabalho, né? Você não trabalha com essa odd de média. Você faz de vez em quando alguma brincadeira ali, talvez até com uma stake menor. Também tem isso. Se você faz uma aposta numa odd 20, né, mas com 10% da sua banca, não é uma odd 2 da sua banca tradicional, né? Então, não tem aí também por que incluir essa complexidade no cálculo. Qual que é o valor médio que você costuma trabalhar, né? Eu, por exemplo, trabalho entre 1,70 a 1,80. 1,70 é bem raro, 1,70 é mais quando eu pego algum DNB, alguma coisa assim, mas de 1,80 a 2. Então, muito simples. Eu viria aqui e preencheria 1,80 a 2. Tá? O que vocês vão perceber? Toda vez que a gente atualizar esses campos aqui também são atualizados, porque eles vão mostrar justamente essa faixa de ganhos das nossas odds trabalhadas. Tá? Então, por exemplo, se eu apostar uma unidade e ganhar minha aposta, eu vou ganhar de 0,80 unidade a 1 unidade, que é isso que está aqui. Se a gente tiver uma gestão de 2% da banca, então, na verdade, a gente vai ganhar de 1,60 a 2% da nossa banca total, né? Que seria 1,6 unidade, 2 vezes 1,80, né? Já pensando no lucro, e também 2 unidades no mod 2, eu ganharia 2 unidades também, tá? Isso vale para os demais campos. Vou voltar aqui para 1% para a gente continuar, ficar mais fácil. A gente tem as apostas esportivas, principalmente para quem trabalha handicaps asiáticos, você tem uma possibilidade de ter meia aposta ganha.
tá? Então, aí, o que acontece? Aqui a gente só divide por 2 esses resultados. Ela vai ganhar de 0,40 a 0,50, ou se for 2%, de 0,80 a 1, e assim sucessivamente, beleza? Temos também as apostas nulas, que são aquelas apostas que são devolvidas pelas casas de aposta. Então, um handicap 0, que o jogo terminou empatado. Se você faz um over 5 escanteios asiáticos e esse jogo tem exatamente 5 escanteios, essa aposta é devolvida. Então, ela não gera nem ganhos nem perdas da nossa banca. E aí, nas apostas perdidas, basicamente a gente pode ter uma aposta meia perdida e meia anulada, que é o meio head, né? Também muito comum no handicap asiático. E a gente tem as apostas totalmente perdidas, e aqui não tem muito segredo, né? Apostas perdidas, cada unidade que você utiliza vai ser computada como perdida, e aqui, no caso, meia unidade perdida, beleza? O que você também precisa preencher, além dessas 3 informações que eu dei anteriormente? Os percentuais que você costuma ter em cada um desses mercados, tá? Vamos supor que eu tenho uma média de 35% apostas ganhas, 22% das minhas apostas são meio ganhas. Eu tenho também uma média de 15% de apostas devolvidas. Eu tenho uma média de, sei lá, 12% de apostas perdidas. E aí, a gente sempre tem que fazer essa soma das 100%, tá? No caso, faltam 16%. Vamos supor que eu errei a conta e coloquei apenas 15%, né? Enquanto isso aqui não bater 100%, entra o campo de validação, que está aqui representando um erro. O que quer dizer isso? O nosso percentual não está distribuído da maneira adequada, tá? Quando eu preencher aqui com 16, por exemplo, né, a gente vai ver que a validação passa a ser ok, significa que a nossa planilha agora já está preenchida corretamente. Nesse caso, como é óbvio, né, a gente vai ter um resultado muito positivo, porque se eu tiver essa média na prática de resultados, né, a gente teria aí mais ou menos 57 apostas ganhas e 28 apostas perdidas a cada 100, com uma odd média próxima de 2, é muito tranquilo que eu vou ser lucrativo no longo prazo, né? Mas é só um exemplo aqui, a gente vai ver isso com mais calma. Por que a gente precisa preencher isso aqui? E repito, você tem que saber isso, você tem que saber qual que é o seu padrão médio. Na média, é óbvio que vão ter períodos que a gente vai acertar mais do que a gente vai errar, uma good work, como se diz, né? Vão ter períodos ali que nada dá certo, que você vai fazer 10, 15, 20 apostas e muitas delas vão ser perdidas, que é a famosa bad run. Inclusive, também temos vídeo aqui no canal sobre bad run, um que o Jonas gravou explicando mais os conceitos, e outro do Thiagão, que também trouxe como passar por uma bad run, como você se livra dela. Vou pedir também, o editor vai colocar lá no canto, né? Do outro canto lá, um cardzinho para vocês poderem assistir. Se você não sabe essa informação, o primeiro dado é você começar a preencher. Como é que você vai ser lucrativo se você não sabe a sua média de acerto, sua média de erro, né? Então, a gente está aqui fazendo uma projeção em uma determinada odd, e aí, isso é importantíssimo, tá? Se vocês não trabalham com mercados asiáticos, por exemplo, não existem apostas ganhas ou perdidas, é só zerar as áreas que vocês não preenchem, né? Que vocês não têm apostas nesses resultados. E eu vou colocar aqui, só a título de exemplo, eu vou colocar... eu vou deixar o exemplo anterior só para a gente mostrar, depois eu volto aqui e termino. Muito bem, vou reduzir um pouco o zoom, agora que vocês já entenderam o preenchimento. Galera, a gente só precisa preencher isso na planilha para gerar as nossas simulações, tá? Só isso, muito simples, muito prático. Vou voltar aqui um pouquinho o meu zoom. Vocês vão ver embaixo, a gente tem uma sequência de entradas e essa parte está toda em cinza porque vocês não precisam mexer, tá? Se vocês mexerem aqui, vocês vão alterar as fórmulas. E aí, a gente vai ter uma simulação de 1.000 apostas, ou seja, isso é longo prazo, tá? 1.000 apostas já é longo prazo, ao contrário do que muita gente imagina, que trabalha aí com, sei lá, 300, 200 apostas, ainda 200, 300 apostas, embora seja um volume ok, já dê para ter uma sinalização ali dos seus resultados, ainda existe um risco razoável aí de uma curva positiva ou negativa influenciar nos resultados, tá? Mas em 1.000 apostas já começa a ficar mais difícil, é muita aposta, muito volume, ou você tem uma estratégia lucrativa ou provavelmente você vai começar a ter prejuízo, beleza? Como que ela funciona? Ela vai gerar sempre um número aleatório de 1 a 100. E aí, como que ela faz esse cálculo? Tá? Até o número 35, ela vai considerar uma aposta ganha. De 35 até 22, que seria o 57, ou seja, de 35 até o número 57, ela seria uma aposta meia ganha. De 57 até 72, ela vai ser considerada uma aposta nula. E assim sucessivamente, tá? Então, as faixas de percentual também vão se refletir nessa aleatoriedade. Ou seja, eu tenho 35 números no intervalo de 1 a 100,
que representa uma aposta ganha, que representa exatamente essa chance de 35% de acertos, né, que a gente tem no nosso histórico, no nosso preenchimento, beleza? E aí, a planilha vai gerando essas simulações de forma aleatória. Então, vão ter momentos que a gente vai, se a gente pegar um intervalo muito curto, por exemplo, de 10 apostas, pode ser que a gente tenha acertado mais do que 35%. Pode ser que a gente tenha perdido mais do que 16%, que foi o que eu tinha preenchido aqui. Mas aí ele vai distribuindo isso ao longo do prazo, ao longo do tempo. E o resultado, ele também vai ter uma distribuição entre as nossas odds mínimas e máximas, né? Então aqui, as apostas ganhas, só para vocês entenderem isso na prática. De 1 até 35, a gente tem uma aposta ganha. Então, por exemplo, o número 13 representa uma aposta ganha. Quanto que eu ganhei nessa aposta? 0,88, porque ele está dentro da minha média. Aleatoriamente, a planilha vai dar um número qualquer para a gente entre 0 e 80. Aqui, 14 também, ó, aposta ganha. Então, ganhei 0,87 unidade. Tá? Lembrando, se a gente fizer uma gestão maior de 2%, esses números também vão refletir os percentuais da nossa banca. Então, perdi 2%, menos 2, em vez de menos 1. Ganhei uma aposta, agora ganhei 1,99, tá? Então, ele é sempre condizente com a sua gestão de unidades. Isso vai se refletir depois nos resultados. E a mesma coisa para as demais operações, né? Então, 0 também é abaixo de 35, tem uma aposta ganha. Ah, mas eu quero saber se ela está calculando certo uma aposta meia perdida. Beleza. Do número 72 até o número 84 são apostas meio perdidas. Temos aqui uma aposta número 76, menos meia unidade. Ah, e as últimas 16, acima de 90? Tá aqui, ó, unidade perdida. Beleza? Então, a ideia da aleatoriedade é essa. E o último campo que eu não expliquei para vocês é esse campo de atualização, tá? Ele serve para a gente poder gerar aleatoriedades diversas. Ele vai gerar vários gráficos para a gente de forma automática. Vamos ver isso agora, beleza? Só para vocês entenderem, aqui eu tenho uma simulação bem interessante, que é dos gráficos. Vou até reduzir mais um pouquinho para os nossos gráficos ficarem mais visíveis para vocês. A gente vai ter 4 tipos de gráficos, tá? De resultados financeiros. Um gráfico com 50 apostas, um gráfico com 200 apostas, né? Então, primeiro gráfico, curtíssimo prazo, 50 apostas é o quê? Um mês? Talvez nem isso, né? Um gráfico de 200 apostas, que já é um prazo mais de médio, né? De curto para médio. A gente vai ter um resultado de 500 apostas, que já é um volume bem interessante, e a gente vai ter um resultado de 1.000 apostas, que é um número também super interessante, e aí já é longo prazo na veia, tá? Por que eu acho interessante a gente olhar sempre para isso na hora de simular os nossos resultados médios? Vejam que, não um resultado de curtíssimo prazo, que foram as minhas 50 apostas, eu tive uma oscilação de altos e baixos muito, muito comum, né? Então, tipo, saí de 0, tive um crescimento aí de quase 2 unidades, depois voltei, devolvi tudo, aí tive uma bela good run, que chegou a bater 5 unidades, depois devolvi tudo, e terminei aqui com cerca de 1,70 unidade. Então, pode ser que você, no alto das suas apostas, olhe para o seu número, um gráfico desse, e fale assim, cara, minha estratégia não é boa. Essa minha estratégia aqui, ela troca dinheiro com o mercado, né? Pô, você vê, fiz 50 apostas e tô quase no 0 a 0, uma unidade, uma, duas para cima, posso daqui a pouquinho pegar uma bad rate, devolver e tal. Então, se você tá nesse exemplo, né, você tá meio trocando dinheiro com o mercado num intervalo de 50 apostas, toma muito cuidado para não tomar decisões aceleradas ou precipitadas em relação a essas apostas. Por quê? Como vocês já viram no preenchimento que eu fiz ali atrás, né? A gente tem aqui um cenário muito lucrativo, né? A gente sabe que se a gente acertar no mod média próximo ao 92, que é quase 1 para 1, né? Um green para um red, e a gente acerta 57 e erra basicamente 28, ou seja, a gente está acertando quase o dobro, a gente tem uma estratégia, um método muito lucrativo em mãos, mas o curto prazo pode fazer a gente achar que não tem, né? E aí, quando a gente começa a estender esse horizonte, vejam, não é que é um gráfico novo. Esse de 200 unidades é só uma sequência, né? Se a gente for para a unidade número 50, para a aposta número 50, tá aqui, ó, 1,70, que é exatamente como estava o gráfico até a entrada número 50. Veja que no volume de 200 apostas, mesmo com outras bad runs no pedaço, né, no período, a gente já começa a ver o lucro aparecendo. 28 unidades, um baita resultado. E aí, no resultado de longuíssimo prazo, vocês veem que é quase uma curva ascendente, tá? Então, a ideia desse simulador é essa, vocês validarem se a odd média que vocês trabalham e o índice de acertos, ele é o que vocês imaginam. E aí, sempre que vocês quiserem gerar mais cenários, porque às vezes fala assim, mas e se esse cenário, a aleatoriedade puxou muito a meu favor? É só vocês marcarem essa caixa de seleção aqui que eu coloquei para vocês. Toda vez que isso for clicado, ela vai gerar novos cenários. Então, vejam que agora, com os mesmos números, a gente já teve aí um cenário mais interessante, né? Logo, desde o curto prazo, a gente já tem lucro e
no longo prazo isso tende a se manter também. Então vocês podem ficar clicando aqui e brincando até isso acontecer, tá? Agora a gente vai trazer também outras simulaçõezinhas e outros elementos para a gente poder ampliar essa discussão e entender por que é legal usar um simulador de apostas na prática, tá? Antes, eu vou fazer só um convite rápido para vocês conhecer os nossos cursos gratuitos, onde a gente ensina coisas como essa, né, de simulação de apostas e muito mais, conceito de valor, conceito de gestão, conceito de estratégias, tudo gratuito aqui para vocês. Vou deixar uma vinheta rápida só para vocês verem um pouquinho da qualidade desses treinamentos. Bem bacana, galera. Se eu tivesse a oportunidade de ter feito isso lá atrás, me ajudaria demais, tá? Link aqui na descrição, caso vocês queiram. Vamos retomar então, agora vamos ver um outro cenário. Fala assim, cara, eu gostaria aqui, eu trabalho hoje, aliás, eu vou manter essa mesma faixa de odds que eu trabalho na prática, só que eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai ter 20 apostas anuladas, tá? E dessas 40 vão ser 30 greens e 10 meio greens, e 10 meio heads e 30 heads, tá? Ou seja, esse já é um cenário que eu tendo, no longo prazo, a perder dinheiro, concorda comigo? Porque eu tô literalmente empatado, todas as minhas apostas em perdidas, elas se anulam, né? E as meio ganhas e perdidas também se anulam, só que eu não trabalho com odds maiores que 2. Então, é o que vai acontecer. Logo no curto prazo, a gente já vê que a estratégia é negativa, e aí talvez você fale assim, mas agora eu aprendi que menos de 50 entradas ainda não é um volume legal para tomar uma decisão sobre se essa estratégia é validada ou não. Vou continuar fazendo. Só que a gente já vê que nesse cenário já não vale a pena. Ó, com 200 apostas a gente fica negativo e aqui com 1.000 apostas a gente também fica bastante negativo. Por que isso? De hoje das casas de apostas, né? As odds, a gente está trabalhando com odds menores que 2 e é natural que isso aconteça, tá? Vou aumentar agora um pouquinho essa odd mínima para 1,90 só para dar uma equilibrada nas coisas. A gente vê aqui um cenário de 0 a 0, mas que no longo prazo a tendência é ficar no negativo, né? Porque mesmo cenário, né? A gente tá... Só que o que vai acontecer? Em alguns momentos, a gente vai pegar uma... Vamos ficar gerando cenário aqui, que até que isso aconteça. A gente pode pegar uma curva... Aqui, pronto. Uma curva de curto prazo positiva, né? Uma curva de curto prazo bem positiva. E aí, vocês vão ver que em alguns momentos, mesmo com a aleatoriedade, aqui, por exemplo, em 500 apostas, a gente chegou a ficar negativo nessa estratégia, que é o esperado, né? Essa é uma estratégia EV-, vamos dizer assim, porque a gente tem, de novo, um volume de apostas e ganhas e perdidas que se anulam, mas eu trabalho com odds menores que 2, né? Então, a tendência de longo prazo é devolver. Mas, numa corrida muito boa, numa baita good run que a gente teve, a gente conseguiu deixar um cenário positivo aqui no meu apostas, que não é verdade. Por isso que eu criei esse botão de ficar simulando. Quanto mais vocês simularem, mais certeza vocês vão ter das estratégias. E vocês vão ver que muitas vezes, agora, por exemplo, deu certo de novo. Mas em vários momentos, a tendência é que essa curva ela não seja sempre positiva, né? Por mais que eu esteja muito próximo de 2, aí existe uma aleatoriedade, tá? Vamos fazer agora um outro exercício. Vamos trabalhar... Eu sei que a galera gosta muito de odds menores. Vamos trabalhar, então, com uma odd de 1,70 a 1,50. Eu sou muito bom. Eu acerto 70% das minhas apostas, tá? E erro 30%. Beleza? Mas numa odd aí média de 1,50, 1,70. Beleza? Então, com esse acerto muito bom que você tem de 1,70, vou pôr 1,65, vai, para olhar uma odd menorzinha, e em tese mais segura, e vocês veem que, de fato, você consegue ter aí uma bela lucratividade no primeiro cenário. Então, vou gerar mais um cenário, mais uma simulação. Conseguimos ser lucrativos. Por quê? O nosso índice de acerto é muito alto em relação à odd média. Só que o que pode acontecer na prática? Você fala assim, cara... Fui para a prática, comecei a apostar nessas odds baixas e não foi bem assim. Na verdade, eu tive um acerto mesmo de 62%, né? E 38% das minhas apostas eram perdidas. Então, beleza. No curto prazo aqui a gente continua indo bem. Num médio prazo a gente já fica mais ou menos no 0 a 0 e a gente vê que nesse cenário aqui o longo prazo se mostra bem negativo, né? Curvas bem para baixo. Então, talvez esse não seja o melhor caminho. Vamos gerar mais uma simulação, então. Uma nova simulação, a gente vê que no longuíssimo prazo, também, a tendência é perda, né, de gestão de banco. Então, a gente estaria aí com 25% de hedge, tá? Então, o que você poderia fazer nesse caso aqui? Como que o simulador te ajuda a interpretar esses números? Não funciona. Se eu tivesse 62% de acerto, que é um acerto bem legal, numa odd média de 1,50 a 1,65, eu não sou lucrativo, tá? Eu preciso acertar. Ou eu preciso acertar mais, o que eu acho difícil, ou eu preciso trabalhar com odds médias maiores, né? Que a gente até já tinha visto no exemplo anterior.
Vamos supor que agora vocês resolveram aumentar só de mínimo para 1,60 e trabalho de 1,65 a 1,75. Não é um mod tão alto, mas já é um mod melhor. Com esse bom índice de acertos, a gente já tem uma curva muito, mas muito positiva, né? Vou gerar aqui mais uma simulaçãozinha para a gente trabalhar. E a tendência é que isso seja, sim, lucrativo no longo prazo. Aqui a gente está falando de mais ou menos 40 unidades, tá? E isso vale muito também para quem trabalha com odds altas, tá? Vamos supor que é o cenário inverso. Cara, você só acerta 30% das suas apostas, você erra 70% das suas apostas, mas você trabalha com odds entre 3 e 4, você aposta em zebras no tênis, por exemplo. Parece assim, cara, mas eu só acerto 30%, eu vou conseguir ser lucrativo? Talvez no curto prazo não. O que o longo prazo nos diz? O longo prazo nos diz que sim, que pode ser possível essa situação. Mas vejam como os gráficos eles são muito mais para cima e para baixo. Por quê? Quanto maior as suas horas de trabalho, mais volátil tendem a ser os seus resultados. Né? Agora, numa nova simulação, eu já tive mais dificuldade de ser lucrativo, mas consegui também, no longo prazo, ter bons números. Ou seja, índice de acerto aqui, galera, não é para vocês se preocuparem se vocês acertam muito ou pouco. É para vocês realmente trazerem uma média real do que vocês têm de média de acertos e erros e comparar isso com a sua gestão e a odd que vocês trabalham. Vocês não precisam ter um índice de acerto absurdo. Vocês podem ter um índice de acerto baixo, desde que a odd justifique esse índice de acerto baixo, tá? Para fechar o nosso vídeo, o que eu acho até que é mais legal da nossa planilha é justamente, vou voltar aqui a nossa gestão para aquela realidade que eu comecei logo no comecinho do vídeo, vou colocar aqui alguns números aleatórios, tá? Mas alguns números que tendem a ser positivos. Vamos ver quanto falta aqui para 100. Falta 22. Só para a gente gerar aqui o nosso gráfico de drawdown. Como funciona esse gráfico de drawdown, que é esse gráfico vermelhinho aqui? Ele só soma quando você está numa curva negativa, tá? Então, enquanto você tiver com a banca no 0 a 0 ou em lucro, ele fica zerado, tá? Ele fica zerado. Começou a ter head, ele começa a computar os heads e a recuperação desses heads. Qual que é a função desse gráfico? Duas funções principais, beleza? Primeira função principal, ver qual que é o máximo de perda que você tem nas bad runs. É óbvio que quando você chegar na sua entrada de número 400, que é mais ou menos essa daqui, que estaria com mais ou menos 6 unidades, é muito possível que você esteja em lucro, tá? Na sua banca. A questão é, se você tivesse começado a apostar exatamente aqui, né, e tentar pegasse toda essa bad run, qual que é o pior cenário? O apocalipse. A maior variância negativa que você teria nessa estratégia. Esse gráfico vai te apresentar, assim como a velocidade de recuperação das suas perdas, tá? Então, vocês vão ver ainda aqui que mesmo nos piores momentos dessa aleatoriedade que foi gerada nesse cenário que eu tenho, minha maior perda foi de 9 unidades. Super tranquilo, uma banca de 100 unidades, tá tranquilo. Vamos gerar uma nova simulação. Uma nova simulação, ó, mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho um método muito lucrativo nesse cenário, né? Eu tenho muito mais acertos do que erros e odds próximas a 2. Vamos manter esse mesmo cenário, mas vamos agora ser bem agressivo. Estou começando, tá? Não tenho muita banca e eu resolvi usar uma gestão de banca de 5%, tá? Mesmo com um cenário muito, muito, muito positivo a meu favor, como essa gestão é muito agressiva, em alguns momentos a gente corre riscos de ter 49% de queda, 38% de prejuízo, 52% de prejuízo, tá? Isso pode acontecer em alguns momentos. Outro cenário que é legal a gente trabalhar aí, sempre vai estar atrelado a isso. Vamos reduzir agora para 2,5% de gestão, mas vamos trabalhar com as médias menores, 1,70 a 1,90. Eu vou continuar mantendo os meus padrões de acerto, mas eu tenho odds menores. Então, vejam que isso já traz um impacto, né? Da lucratividade a gente já viu, mas também na gestão. A gestão chega em alguns momentos a ter 22%, 23% de prejuízo aqui, na boa. E se a gente usar uma gestão ultra agressiva, 10% de gestão de banca, o que acontece aqui, ó? A gente quebraria a nossa banca numa entrada 595. Posso gerar mais cenários. Né? Aqui, a gente quase quebrou a banca na entrada 316 e depois veio a quebrar lá na 589. Ah, mas isso é só uma simulação? Sim, mas aqui vocês já conseguem brincar com a gestão de banca, porque se vocês têm um índice de acerto muito bom, né, mesmo com uma gestão um pouquinho mais agressiva, de usar 3%, 4% da sua banca, talvez você não tenha um risco tão alto, né? Mas se você tem, né, uma volatilidade normal de apostas, né, geralmente as gestões maiores são mais indicadas para trading, que você não tem ali uma perda total. Nesse caso, quanto maior a sua gestão, mesmo aqui com um método até que lucrativo, né? Se a gente olhar aqui o longo prazo dos métodos dessa gestão agressiva, a gente consegue, no longo prazo, ganhar dinheiro. Só que, como é uma gestão muito arriscada,
a gente tem basicamente 10 unidades na nossa banca, o que acontece na prática é, a gente corre o risco de quebrar antes desse longo prazo se efetuar, né? E óbvio, repito o que eu falei, se você sair daqui dessa entrada 470 e chegar aqui na entrada 588, provavelmente você não quebrou a sua banca, tá? Porque você também tem lucro acumulado nesse período. Mas vamos supor, essa curva ela pode acontecer logo de cara. Você pode ter 10 unidades de perda em algum determinado momento, tá? Então, a ideia desse simulador é justamente esse, ver até que ponto a sua gestão é adequada ou não para uma estratégia, tá? Vamos voltar àquele cenário mais arriscado para fechar o vídeo. Vou colocar aqui 30, 10, 20, 10 e 30. Que é basicamente aquele cenário que eu tenho ganhos e perdas absolutamente idênticos em quantidade, mas eu vou trabalhar aqui com odds menores, né, de 1,70 a 1,80. E primeiro que a gente vai ver que ela é uma estratégia bastante ruim, né, no ponto de vista de lucratividade, tá? E vocês vão ver também que aliás, aqui ficou ruim porque o drawdown só vai para baixo, né? Essa banca não tem lucros. Vou voltar aqui para 1,80 para 1,90, só para a gente ter um gráfico um pouquinho melhor nessas questões. Então, também não é uma estratégia das melhores, né? A gente fica negativo no longo prazo. E vocês vão vendo como a banca vai sendo consumida, né? Como aqui a gente não consegue atingir a lucratividade, ela fica sempre para frente negativa, né? Até que a gente consiga zerar esses ganhos. E aí vocês veem que, apesar de ser uma estratégia absolutamente ruim, com uma gestão de banca bastante segura, que é de 2%, vocês conseguiriam aqui ter no máximo uma perda de meia banca, né? Depois aqui uma curva um pouco pior, que chegaria a perder 60% da sua banca. Então, basicamente, a ideia do nosso simulador de apostas é esse. Vocês colocam aí o que vocês trabalham de gestão, o que vocês trabalham de odd média e o que vocês costumam ter como média de acertos e erros. Lembrando, a tendência de longo prazo é que essas médias convirjam para um número, tá? Se você tem uma experiência maior de aposta, você sabe disso. Vão ter períodos maiores, vão ter períodos menores. O que importa é qual que é a sua média na prática, né? Qual que são os seus ganhos e perdas aí no longo prazo. E aí, essa ferramenta ajuda muito a identificar esses fatores e outros também, né? Então, vocês podem, por exemplo, não estou sendo lucrativo, mas eu percebi pelo simulador que, de fato, o meu índice de acertos para a odd média que eu trabalho não funciona, né? Ele não vai me dar lucro. Beleza, vamos melhorar esse número, vamos trabalhar. Por isso a gente aumentar um pouquinho a odd média. Se veja a odd média de 1,70 a 1,80, a gente começar a trabalhar de 1,80 a 1,90. Será que já não melhora um pouquinho a sua lucratividade? Ou, pô, minha gestão de banco eu vi que eu tenho vários riscos de quebra ali, né? Ao longo do período, fiz alguns testes e muitas vezes ela ficou mais de 50% para baixo. Será que minha gestão não está um pouco arriscada? Então, essa é a ideia do simulador de apostas. Lembrando que embaixo, nos comentários fixados, no comentário fixado e na descrição, tem link para você baixar esse simulador e fazer suas brincadeiras, fazer seus testes, colocar aí o seu longo prazo na prática. Bom, pessoal, vídeo longo hoje, mas eu acho que foi bem interessante para a gente mostrar uma ferramenta para vocês poderem validar a estratégia, poderem validar a metodologia e também analisar as diferentes gestões de banca e o impacto que ela teria aí na sua rotina. Às vezes você vai falar assim, poxa, 3% de gestão de banca é muita coisa, é muito risco. Mas se você tem uma estratégia um pouquinho mais segura, um pouquinho mais conservadora, pode ser que não. Pode ser que a sua bad run, né, no gráfico de drawdown ali, dificilmente passe de 10, 15% de prejuízo. Esse é um prejuízo super comum de administrar. Você ainda tem 80, 85% da sua banca para trabalhar. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se vocês querem algum outro tipo de ferramenta que a gente desenvolva para vocês de forma gratuita, também é só deixar aqui. E eu fico por aqui. Lembrando, façam aí uso da loja da planilha, façam seus testes, façam as simulações, tem que fazer o salvamento de uma cópia para poder utilizar. E não deixem de compartilhar aqui com as observações que vocês tiverem, falando assim, poxa, achei que eu era muito bom no mod, trabalhando com mod média em 50 e percebi que no longo prazo o lucro é muito baixo, coisas do tipo. Esse simulador não garante que vocês vão ser lucrativos, né? Porque nem sempre a nossa média vai se manter para o futuro, mas ajuda a dar uma visibilidade muito boa em relação ao longo prazo das apostas esportivas, que, ao contrário do que muita gente prega, não é um mês, não é 15 dias, não são 100 apostas, e sim um volume realmente grande, para que a gente possa validar a metodologia e seguir aí com os nossos altos e baixos, que são normais dentro da variância das apostas esportivas.